Na manhã de hoje eu preguei uma mensagem baseada no livro de Isaías, que retratou um momento ímpar, importantíssimo, na história do povo de Judá, a nação do sul, na história do rei Ezequias, descendente de Davi, e que era o rei de Judá naquele tempo. Nessa noite eu vou pregar uma outra mensagem, baseada no registro de 2 Reis 18, que, assim como encontramos lá no livro do profeta Isaías, retrata agora sob a ótica, sob a pena do escrivão real, o que se passou quando Senaqueribe foi fazer o cerco da cidade de Jerusalém. O rei Ezequias, descendente do rei Davi, que reinou sobre o reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém, onde ficava o templo de Deus Israel, construído por Salomão, era um bom rei, era um rei temente a Deus. Ezequias tinha promovido uma grandiosa reforma. O pai dele, Acás, foi um rei mau, um rei que fez o povo errar, um rei que era idólatra, um rei que construiu altares a ídolos, um rei que copiou a religião de povos estranhos, quando Deus, que se revelou ao seu povo, disse: não terás outros deuses perante mim, nem farás para ti mais escultura, nem a elas te encurvarás ou adorarás. Quando ele morre, Ezequias, seu filho, assume o reinado. E uma das primeiras coisas que Ezequias faz é promover uma grandiosa reforma, abolindo a idolatria, restaurando a fé e a devoção do povo ao único e verdadeiro Deus, destruindo todos aqueles altares idólatras, e chamando o povo de volta ao arrependimento e a se quedar diante do único, eterno e verdadeiro Deus. Quando tudo parecia bem, sendo bem sucedido em tudo aquilo que fazia, eis que vem Senaqueribe, rei da Assíria, marchando contra ele e conquistando as cidades mais importantes do reino, só não tão importante quanto a capital, Jerusalém, onde Ezequias habitava. Senaqueribe então manda seu general a Jerusalém com um exército de 185 mil soldados, na verdade muito mais que 185 mil, 185 mil é o registro daqueles que vão perecer pela mão do anjo do Senhor, mas um grande exército de Senaqueribe vai até Jerusalém e sitia a cidade, se coloca ao redor da cidade, para intimidar Ezequias, para intimidar o povo. Jerusalém é cercada assim por esses milhares de soldados de Senaqueribe, e Rabsaque, general de Senaqueribe, é destacado para ir até lá, levando uma mensagem de Senaqueribe. Senaqueribe tem propostas a fazer ao povo de Jerusalém, não a Ezequias. Olha que interessante. Senaqueribe manda uma mensagem não para Ezequias, mas para o povo. Normalmente, quando um povo está em guerra contra o outro, o mandatário daquela nação, ele escolhe alguém como seu representante para ir até outra nação para falar com o mandatário daquela nação. Senaqueribe não. Senaqueribe, ele manda Rabsaque, seu general, ir até os muros de Jerusalém para afrontar ao povo Ezequias e o Deus daquele povo, o nosso Deus, o Deus vivo. Então lemos assim em 2 Reis 18, versículos 28 a 32, na NVI. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei:
não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o Senhor da Assíria, façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz, o Senhor nos livrará. Por que é que Senaqueribe diz ao fim que levará o povo para uma outra terra? Segura, já já você vai entender. Além de proferir palavras de humilhação contra o povo, o rei Ezequias e a Deus, Rabsaque apresenta, representando Senaqueribe, 3 propostas de uma rendição incondicional daquele povo. Lembre-se, ele não vai lá para transmitir uma mensagem para Ezequias, ele vai lá para transmitir uma mensagem para o povo que está dentro daquela cidade, fechado atrás dos muros, para se proteger da invasão. E aqui nesse episódio, nós encontramos um paralelo entre o povo, Jerusalém e Senaqueribe, com os cristãos. A igreja é o Senhor do Deus vivo. E é isso que você precisa ter a sua mente focada agora para entender. O desejo do inimigo, amado, sempre foi destruir o povo de Deus e pôr em ruínas a obra do Espírito. Nos dias atuais, ele tem usado as mesmas armas que usou contra o povo de Jerusalém, através de Senaqueribe. O inimigo tem usado seus recursos e as suas legiões para destruir a igreja de Cristo, mas o seu maior intento é destruir os servos do Senhor da sua identidade e afastá-los da verdade. Essa é a sua meta principal. Ele age através do engano, da mentira, com muita sutileza, para no final aplicar o golpe mortal. Vejamos as 3 propostas do inimigo ontem e hoje. A primeira proposta de Senaqueribe está no verso 29. Rabsaque não vai falar diretamente ao rei Ezequias, ele vai até os muros de Jerusalém e ele grita, falando na língua hebraica, que era a língua do povo judeu. Ele não vai lá e fala na sua própria língua, que era entendida pelos representantes do rei Ezequias, não. Ele vai lá e fala na língua do povo. E o que é que ele diz? Verso 29. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ele está gritando aos ouvidos do povo, na língua do povo, para que o povo se sinta confundido, para que o povo comece a ter ideias a respeito daquilo que ele quer transmitir a eles. O propósito era fazer o povo crer que precisava deixar de dar ouvidos ao rei Ezequias, que proclamava confiança no livramento que seria operado pelo Senhor diante daquela situação tão difícil. Assim também, amados, é em nosso tempo. O primeiro passo no projeto do inimigo é levar as pessoas que se encontram na igreja, aquelas que começaram a caminhar, aquelas que já são cristãos há muito tempo,
ouvir as mensagens de confiança no Senhor, ele não quer isso. Ele quer levar as pessoas a uma disposição mental de desconfiança, de descrença na palavra revelada por Deus e na doutrina pregada pelo ministério, que são a base e o fundamento da vida espiritual de todo cristão. O inimigo tenta incutir na mente das pessoas um pensamento de desconfiança e rejeição em relação àquilo que está sendo pregado. Eu acho que não é bem assim não. Eu não penso assim. Deixa de importar é o que Deus diz, para importar é o que eu penso. Eu acho que não é bem assim não. É incutir na mente das pessoas um pensamento de desconfiança e rejeição àquilo que está sendo pregado, provocando-lhes a uma disposição mental diferente e contrária ao que o Senhor está revelando, procurando confundir e impedir o entendimento das orientações dadas pelo Senhor Deus na sua palavra. Quando a pessoa cede, como diz Jesus, na parábola do semeador, a semente começa a cair na beira do caminho, e o inimigo então parte para o segundo passo da proposta. E a segunda parte da proposta de Senaqueribe, gritando ao povo de Jerusalém, Rabsaque diz que todos precisavam ceder ao rei da Síria, fazendo a sua vontade e submetendo-se ao seu senhorio, abrindo as portas de Jerusalém para viver uma liberdade aparente, permitindo também a entrada dos assírios e seu acesso a todos os lugares da cidade, ao templo, aos tesouros, aos depósitos de armas, às casas, a tudo. Verso 31, ele diz: não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o Senhor, rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e a sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna. Para que você vai continuar na igreja? Para que você vai continuar lutando com essa inclinação carnal, essa coisa que causa em você todo esse desconforto? Você leu na Bíblia, o pastor já pregou, tem ensinado, homossexualismo ofende a santidade de Deus, mas você fica lutando contra isso. Você já orou, você já jejuou, você já subiu um monte, você fez corrente de oração, e esse negócio não sai de você. Você já disse, eu não quero isso, e você fica nessa luta. Para que continuar com isso? Renda-se a isso. Você vai viver uma vida melhor. Eu tive um avô que era caminhoneiro. Ele vivia de viajar ao Brasil. Um dia ele chegou de viagem e estava com muita dor de dente. O meu avô pegou, alguém sabe o que é linha roca? Sabe o que é linha roca? Alguém soltou pipa aí? Aquela linha grossa, aquela linha que você pode enrolar na mão, tentar arrebentar, que você machuca a mão, está arriscado cortar a mão, mas você não arrebenta ela. Lembra? Ele amarrou no que a gente chamava de guarda da carroceria do caminhão. O caminhão dele era um caminhão de carroceria de madeira, e atrás da cabine sobe uma coisa que no tempo antigo a gente chamava também de guarda da cama, ou cabeceira da cama. Quem lembra de guarda da cama aí? Rapaz, fala a verdade, tem um monte de gente aqui mais velho que eu. Era aquelas madeiras em pé, com outras atravessadas, que formavam ali uma espécie de cabeceira atrás da cabine do caminhão. Ele foi lá e amarrou uma ponta, a outra ele amarrou no dente e pulou da carroceria. O dente ficou balançando, a boca dele toda ensanguentada, e aquele buraco onde estava o dente. Não precisa nem dizer que deu uma infecção, e o negócio ficou muito ruim depois. Por quê? Bastava ele ir até o dentista, mas tudo o que ele queria era arrancar aquela dor que ele estava sentindo.
Ele conseguiu arrancar a dor, arrancando o dente junto. Satanás tem trabalhado para fazer muitos deixarem a igreja de Cristo, saírem da comunhão com o corpo de Cristo, deixarem a comunhão com Cristo, enganados de que podem continuar a viver a vida como se nada tivesse acontecido, porque Deus as ama assim mesmo, e elas podem continuar desse jeito. Ele diz: não dê ouvidos a Ezequias, façam paz comigo e rendam-se, então cada um de vocês comerá a sua própria videira, a sua própria figueira, beberá a água da sua própria cisterna, vocês vão ficar numa boa. Assim é que também hoje o inimigo está induzindo muitos crentes para que deixem a igreja, abandonem a obra do Senhor. Jerusalém, queridos, é a prefiguração da igreja do Senhor, o corpo de Cristo, onde há proteção, condições de defesa. Enquanto eles estavam atrás dos muros, eles estavam protegidos do exército inimigo. E tudo que Senaqueribe estava tentando fazer é levá-los a acreditar que estava tudo perdido. Eles não tinham um exército para lutar contra Senaqueribe. Senaqueribe já tinha invadido tantas cidades. E agora estavam milhares ali ao redor de Jerusalém, sitiando-a. E Rabsaque dizendo para eles: meu mestre Senaqueribe disse: rendam-se, abram as portas, deixa a gente entrar, vocês vão ficar bem, vai ficar tudo bem. O inimigo começa a soprar no ouvido da pessoa que na obra de Deus não há liberdade, que ela pode sair despreocupadamente, sem nada temer, porque assim será muito melhor. Quantos são chamados desigrejados que estão por aí dizendo: eu não preciso de igreja para adorar a Deus? E ignorantemente não se voltam para a palavra do Senhor Jesus, que diz: edificarei a minha igreja sobre a verdade que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo. E igreja não é feita de uma pessoa só, mas é a reunião daqueles que foram salvos por Jesus, tirados do mundo da perdição, da morte eterna, para se reunirem como corpo de Cristo, para cultuar, adorar, aprender, desenvolver seu caráter cristão, serem equipados para servir ao Senhor e irem buscar e trazer os que estão perdidos também. O inimigo começa a soprar no ouvido da pessoa que não tem liberdade na obra. Eu queria tanto ser facilitador de grupo pequeno. O pastor não me põe como facilitador de grupo pequeno. Eu queria tanto cantar lá na frente. Eu queria tanto participar do ministério tal. Não importando que não seja a pessoa certa pela razão certa. Satanás diz que a pessoa vai poder fazer o que quiser, estará livre de compromissos com homens e com a igreja, gozando de uma vida sem cargas. Esse negócio de ser membro de igreja, ter compromisso para isso, compromisso para aquilo, estou cansado desse negócio. Nesta fase, o inimigo lança simultaneamente várias outras ocupações sobre a pessoa, para que ela não encontre mais tempo de voltar a se preocupar com os cultos e com a igreja. Surgem repentinamente várias oportunidades de a pessoa desenvolver outras atividades, viajar, ganhar dinheiro, conhecer uma nova religião e tantas outras coisas, até que vem o completo esquecimento da obra que o Senhor realizou e a perda total da comunhão com o corpo de Cristo. A pessoa se torna fria e distante da comunhão com Deus. O impressionante nisso tudo é que muitos encontram os motivos mais racionais para justificar a sua posição nova e, atendendo a essa proposta do inimigo, saem da igreja. A terceira parte da proposta de Senaqueribe está lá no verso 32. Até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos
livrará. Por que é que ele diz: vocês vão me deixar entrar, eu vou dominar a cidade, deporei Ezequias do seu trono, colocarei um rei vassalo, vocês vão permanecer na cidade de vocês, mas chegará o dia em que eu vou voltar, e aí eu vou levar vocês daqui, mas fiquem tranquilos, porque eu vou levar vocês para uma outra terra, onde vocês vão viver tranquilamente também, assim o que vocês têm aqui, vocês terão lá. Sabe por que os reis, quando dominavam uma terra, faziam isso? Porque quando você tira uma pessoa da sua origem, do seu povo, da sua língua, e a mistura em meio a outras, ela perde a sua identidade nacional. Ela não tem mais o contato com aquelas coisas que faziam dela um povo distinto. Quando você pega um índio, tira ele lá da aldeia, lá dentro da Amazônia, você traz ele para cá, adolescente, ou jovem ainda, da instrução, da educação, da formação acadêmica, ele chega à faculdade, ele está agora falando a língua que não é a língua do povo dele, ele agora está comendo com garfo e faca, que não é da cultura do povo dele, ele agora come hambúrguer, cheeseburger, ele agora toma sorvete, ele bebe refrigerante, ele tem ar-condicionado, ele vai à praia, ele joga futebol, ele desenvolveu o gosto pelo videogame, ele está inserido no contexto de um povo que não é o povo dele. Leva ele de volta para aquela aldeia, quem vai reconhecê-lo? Nem ele mais se reconhece em meio àqueles que são o seu povo. Era assim que eles faziam quando dominavam um povo. E é isso que Senaqueribe está dizendo, embora o povo não vá entender. O próprio Senaqueribe viria e os levaria para uma terra estranha e distante, mas que segundo ele seria igual àquela em que habitavam, terra de abundância de frutos, onde nunca morreriam, mas viveriam para sempre. Vai ser só vitória. No entanto, nada disso era verdade, porque a verdadeira intenção de Senaqueribe era escravizar o povo do Senhor que era livre, e depois destruí-lo totalmente. Quando menos se espera, vem o inesperado. O inimigo termina levando a pessoa cativa para o seu reino, prometendo as mesmas condições e bênçãos, a mesma palavra, o mesmo conhecimento e unção, prometendo até a vida. Quantas igrejas estão por aí, chamadas igrejas inclusivas, que foram criadas por pessoas que saíram da igreja de Cristo, para montar uma igreja, torcendo a palavra de Deus, para fazê-la dizer aquilo que a palavra de Deus não diz, dizendo que elas podem viver naquele pecado. Quantos são os que estão fora da igreja, vivendo sem diferença e distinção nenhuma da do mundo, sem ter mais nenhum vínculo e compromisso com a igreja onde antes professaram a sua fé, recebendo Jesus como Salvador e Senhor. O inimigo termina levando a pessoa cativa para o seu reino, prometendo as mesmas condições e bênçãos. Um dia desse eu postei no grupo da igreja, há um sem número de cantores e atores e artistas que um dia foram atores, cantores e artistas dentro do templo e que serviam para a glória de Deus. Elvis Presley foi um, morreu com uma overdose. E tantas outras personalidades da música secular que morreram tragicamente, destruindo-se no final, deixando uma carreira bonita,
músicas lindas, mas nunca mais voltaram ao aprisco do Senhor, porque um dia ouviram a mensagem de Senaqueribe pela boca de um Rabsaque e se afastaram da comunhão com Deus e do corpo de Cristo. Tudo o que ele oferece é mentira. Ele não tem nada de verdadeiro para oferecer a ninguém. Como é que pode prometer coisas que só o Senhor tem para dar? Jesus é quem disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Os que saem da obra do Senhor e ingressam nas religiões vãs, aqueles que deixam o reino de Cristo, a igreja do Senhor, e vão para o mundo, encontram algo totalmente diferente. No começo, é como Senaqueribe disse: vocês vão ficar bem, vai ser melhor para vocês. Vocês hoje estão se sentindo presos dentro desses muros, mas quando eu entrar aí, e vocês abrirem a porta e se renderem, eu vou ser um rei bom para vocês. Vocês não vão ter falta de nada. As coisas ficarão bem. A perda da liberdade que há em Cristo Jesus, a escravidão do pecado, a morte, são as únicas coisas que o príncipe desse século tem para oferecer, porque nada do que ele oferece é verdade. A perda da liberdade que há em Cristo Jesus, a escravidão do pecado e a morte, são as únicas coisas que ele tem a oferecer realmente. As suas palavras finais, ao tentar o povo de Jerusalém, Rabsaque diz: não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Essa tem sido a estratégia do inimigo ao longo dos séculos. É a mesma hoje. Será até o fim da existência do ser humano na terra. Porém, na noite daquele dia, o Senhor concedeu uma grande vitória ao povo. O rei Ezequias, o profeta Isaías e todo o povo não responderam nada a Rabsaque. Eles foram ao templo, eles se prostraram diante do Senhor, eles buscaram o Senhor. E o Senhor lhes deu livramento naquela noite. O Senhor enviou um anjo. E aquele anjo matou no arraial de Senaqueribe 185 mil soldados. No dia seguinte de manhã, não tinha mais nenhum exército. Os que ficaram, saíram fugidos. E deixando tudo para trás, as armas, os escudos, uma quantidade enorme de metal importantíssimo, sem contar toda a prata, todo o ouro que eles espoliaram as cidades por onde passaram, de maneira que o povo de Jerusalém precisou de 3 dias para juntar tudo o que eles deixaram para trás. Amados, todas as vezes que sentirmos a influência do mal a querer nos arrastar para fora do caminho, devemos nos entregar à oração, buscar a face do Senhor, suplicar a sua graça, porque Ele é poderoso para nos livrar da boca do leão, nos dando a vitória contra o inimigo e nos preservando na sua presença. Mas se você fica sozinho, ouvindo a voz que diz para você essas propostas, você vai acabar cedendo, você vai acabar caindo, porque sozinho você é o quê? Alvo fácil. Sozinho, o que é? É perigoso. É melhor ter um amigo do que estar só, ou andar mal acompanhado.
E na casa de Deus, na igreja de Cristo, você só anda sozinho se você quiser. É por isso que o Senhor diz que Deus faz com que até o solitário ande em família. Se procedermos fielmente, seremos abençoados e enriquecidos como Ezequias e todo o povo de Jerusalém o foram, tomando grande despojo de riquezas deixadas pelo exército assírio, que acabou por levar 3 dias para recolher. E a promessa do Senhor é: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor que há na terra. Mas para aquele que dá ouvidos aos rabsaqués da parte de Satanás, o mundo é o caminho para a morte eterna, a separação de Deus e o sofrimento que não é possível ter a intervenção do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor ama aos que o amam, que o Senhor honrará aos que o honram, mas aqueles que o desprezam serão desmerecidos. O mundo está agindo assim. O mundo está gritando, buscando seduzir você. Então não se deixe levar, mas resista ao diabo. Diga não às propostas do inimigo e firme-se em Jesus. Você pode pensar sobre isso. Agora mesmo há alguém que já tem pensado nas propostas de Rabsaqué. Senaqueribe já mandou algum Rabsaqué para falar com você. Você vem à igreja, você vai participar do culto e você já não sente mais nada, a não ser aquela frieza, aquela apatia. O culto já não representa nada para você, senão um tempo que você passa ali. Talvez você esteja em casa, não porque te seja impeditivo estar aqui, mas porque você, no fundo, já não se sente estimulado a buscar a comunhão com o corpo de Cristo. Senaqueribe tem mandado Rabsaqués para gritar aos ouvidos de muitos cristãos: chega dessa vida de compromisso, e tem que ser isso, tem que ser aquilo. Rapaz, esse negócio de dízimo aí, esses pastores que pregam sobre dízimo, isso não está na Bíblia não. Isso foi para o Antigo Testamento. Interessante que há pastores hoje pregando contra o dízimo. Aí você vai conhecer quem eles são: dono de fábrica de cigarro, anda para cima e para baixo de jatinho, vive na internet, aparecendo para cima e para baixo, mostrando a casa, mostrando a vida. Um verdadeiro Big Brother. Só vitória. A esposa fotografa nua ao lado de homossexuais. E eles são pastores de uma igreja evangélica. São aqueles que já deram ouvidos aos Rabsaqués. Ou são os Rabsaqués que estão por aí, da parte de Senaqueribe, dizendo: sai daí de onde você está, rapaz. Eu vou te trazer para uma outra igreja. Onde aqui você vai poder, aqui você pode. Você vai poder cantar, você vai louvar também. Aqui tem até melhor. O ar-condicionado funciona, a cadeira é confortável. E a mensagem é sempre uma mensagem que te anima, que te bota para cima. Não tem esse negócio de ficar falando só de pecado, 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 pecado. Não
chama nem igreja, é church. Não chama nem church, é outra coisa qualquer. Primeiro vocês vão deixar eu entrar. Aí você abre a tua casa, através da televisão, através da internet, através da influência de alguém que, como Rabsaque, está entrando dentro da tua casa. Em vez de você buscar a palavra de Deus que está ao seu alcance, na sua mão, a Bíblia Sagrada, você está ouvindo mensagens que, como diz o apóstolo Paulo, fazem comichão nos ouvidos, porque comunica com as inclinações da sua carne. Por enquanto ele não está querendo te tirar, não. Você pode ficar onde você está. Até que daqui a pouco ele diz, não, sai daí, vem para cá, aqui vai ser muito melhor. Meu irmão, se você está, minha irmã, já dando ouvidos a Rabsaque, o caminho de Rabsaque é perdição. Ele já está condenado. E ele só está enganando aqueles que se enganam, dando ouvidos a ele. Se tem sido assim com você, você já está sentindo essa frieza, mas um dia não foi assim. Então o problema está onde? Está em Ezequias? Está em Jerusalém? Ou está em você? Por que Rabsaque não fala com Ezequias? Porque Ezequias estava firmado em Deus. E Ezequias não andava sozinho, tinha o profeta Isaías. Então Rabsaque vai falar com o povo. Por quê? O povo conhece menos da palavra de Deus. O povo é preguiçoso. O povo gosta de receber aquilo que vem na televisão. O povo não gosta de ler Bíblia. O povo não gosta de investir tempo em oração. O povo. É assim que Satanás faz. Da parte de Deus hoje eu quero chamar você como ministro do Senhor. Diga hoje para Rabsaque: eu permanecerei firmado na palavra do meu Deus. O meu Senhor que não engana e fala a verdade, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O meu Senhor que não engana, ele diz: entrega teu caminho, confia, eu tudo farei, e eu vou confiar, eu vou permanecer, eu não vou continuar andando mais sozinho, eu vou procurar um parceiro de prestação de contas, eu vou andar em comunhão com o corpo de Cristo, eu vou buscar investir mais tempo na palavra do Senhor, eu vou fortalecer o meu espírito, eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios, nem me deter na roda dos escarnecedores, ou me assentar para estar em meio a eles. Eu vou meditar na lei do Senhor, porque a promessa do Senhor é que fará com que eu seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem e cujos frutos são dados na estação certa. Amado Senhor, que em nome de Jesus, há aqueles que estão titubeando e a palavra do Senhor foi aplicada ao seu contexto pessoal e particular de vida, o Senhor complete essa boa obra, Pai, para que sejam renovados no seu espírito e na sua mente, e venham experimentar a transformação da sua realidade, como aqueles de Jerusalém experimentaram e viveram a vitória, porque não cederam à tentação de Rabsaque
de Senaqueribe, mas se firmaram na palavra do Senhor e se voltaram para ti, que é fiel, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você está aqui e você está afastado da comunhão com Deus, com a igreja de Cristo, um dia você ouviu a mensagem de Senaqueribe que mandou um Rabsaque até você e você se afastou. Volta hoje. Quando terminar o culto, venha me procurar aqui na frente. Você está participando conosco pela internet, Deus falou com você, volta hoje. Escreva aí: eu quero voltar hoje para Jerusalém. Eu quero hoje retornar à casa do Senhor. Eu quero retornar à família de Deus. E nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar com você, nós vamos caminhar junto com você. Nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, um lugar de vida para você, para a tua casa, para a tua família. Você só ficará sozinho se você quiser, porque aqui você encontrará uma família de Deus, onde nós nos acolhemos uns aos outros, amparamos uns aos outros, edificamos uns aos outros na palavra do Senhor, onde não interessa o que eu penso, nem o que você pensa, interessa é o que Deus diz, o que diz a palavra do Senhor. Então, tome essa posição diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem ouvido a voz de Rabsaque? Se tem um Rabsaque falando com você, hoje, decida e diga: chega, eu não vou mais dar ouvidos, eu vou me trancar dentro de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do meu refúgio, da minha segurança, pois eu estou firmado no Senhor.